Olá pessoal, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Mais uma vez, estou aqui para gravar este vídeo trazendo um resumo de mais uma lição da EBD deste primeiro trimestre de 2022. E neste vídeo, até o final dele, você terá um resumo, juntamente com os slides em PowerPoint, que poderá te auxiliar na ministração da aula desta manhã de domingo, do dia 20 de fevereiro de 2022. A lição de número 8, que traz o tema A Lei e os Evangelhos revelam Jesus. Já na introdução, está lá comentado que a lei e os evangelhos, respectivamente, fazem parte do Antigo Testamento e do Novo Testamento, fazendo parte do cânon bíblico. Nós veremos nesta lição que a lei tem aplicação nos evangelhos e que, no primeiro tópico, o Pentateuco como lei de Deus, no segundo tópico, os evangelhos, a mensagem de Cristo, e no terceiro tópico, uma mensagem transformadora. Portanto, nós veremos que a lei ela é tão importante na Bíblia Sagrada quanto os evangelhos. Por isso que a gente sempre fala que não podemos desassociar qualquer livro da Bíblia que seja, desde Gênesis a Apocalipse, o seu todo, o cânon bíblico, a Bíblia Sagrada, são livros divinamente inspirados por Deus, que têm autoridade, e por tal, qualquer um dos livros, dos 66 livros, são de fundamental importância para nós, como leitores, estudantes e cristãos, seguidores de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já na introdução, está aí a questão da lei e dos evangelhos, que fazem parte do Antigo e do Novo Testamento. No primeiro tópico, o tema, o Pentateuco, a lei de Deus. Os 5 livros da lei. O que é o Pentateuco? O Pentateuco, a palavra Pentateuco, você vai perceber isso, que no grego vem de uma palavra penta, que significa 5, e teukos, que significa volumes. Portanto, o Pentateuco são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Por isso nós falamos Pentateuco, 5 livros. E uma coisa que eu ensinei aos jovens de uma congregação nossa, há uns 15 a 18 anos atrás, é você usar a seguinte sequência, GEL-N-D, que significa Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, para você que está iniciando a memorização dos livros da Bíblia, tanto o Antigo Testamento e principalmente no Antigo Testamento, só você lembrar isso, GEL-N-D, que são os livros que fazem parte do Pentateuco. Então, os 5 livros da lei, Penta 5, Teukos, volumes, são os 5 primeiros livros. Para os judeus, o Pentateuco é a Torá, com o sentido de instrução, ensino e direção. Na Bíblia, para nós, como lei, lei de Moisés, lei de Deus, lei do Senhor. O Pentateuco para nós é como a lei do Senhor. 1.1. 1.2. A grandeza da lei. Qual é a importância da lei? Qual é a sua grandeza? O que significa a lei? A grandeza da lei, ela em 3 aspectos, ela tem um sentido muito importante, fundamental para toda a sociedade. E aspecto moral, porque permanente para todos os povos, na questão da moralidade. Aí depois, cerimoniais, que no sentido de liturgia religiosa dos judeus. Na cerimônia religiosa, a lei ela está destinada aos judeus. E no aspecto civil, responsabilidade do judeu como cidadão. A nossa declaração de fé, ela vai dizer que o mais importante código de leis da antiguidade
pela santidade, caráter espiritual e autoridade divina. Uma das coisas que é importante ressaltar é que a lei ela não perdeu o seu valor. Por exemplo, lá no Decálogo, não matarás. Há centenas de anos a lei foi dada. Deus passou para Moisés, Moisés passou para o povo, e naquela época Deus estabeleceu que não matarás. Hoje também continua sendo uma lei vigente, não podemos matar. Outra questão, não furtarás, não roubarás, não farás para ti imagem semelhante alguma, questão da idolatria. Então são vários pontos da lei que ainda estão em vigência. A lei não perdeu o seu valor. E ela esboça o plano da redenção. Romanos 10, versículo 4. Nós vamos perceber nesta lição que a lei ela tem a sua grandeza em 3 aspectos e que ela esboça o plano da redenção. Qual é a importância da lei? Além dos seus 3 aspectos. É que ela aponta para a redenção. Ela aponta para o caminho da redenção, que é através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Desde o livro de Gênesis, você já vai perceber que quando fala da semente da mulher, já está apontando para Cristo. 1.3. A lei e a fé cristã. Como eu disse que ela já esboça para o plano da redenção, você vai perceber que a lei ela é transitória. Está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 1, que a lei ela é transitória. Ela preparou um caminho, ela veio com um objetivo, atingindo este objetivo, aonde nós hoje vivemos na época da graça. Qual foi a função da lei? Revelar o pecado. A função da lei é revelar o pecado. Uma vez que eles conheciam a lei, as ordenanças de Cristo, a pessoa já se tornava ciente do pecado. E a lei trazia também a sentença desse pecado. E a necessidade da graça. Gálatas 3, versículo 19. Ainda era necessário alguma coisa na lei. E era para esta ideia, para esta necessidade que a lei apontava. A necessidade da graça. O que é a graça? É o favor imerecido. Não merecido. A graça. E lá em Gálatas 3, versículo 24, vai dizer que ela foi como um aio para a redenção em Cristo. Em outras traduções da Bíblia, vai estar lá a palavra tutor. O que significa isso? É que na época da influência dos gregos ou da Grécia, havia o pedagogo. A palavra aio, ela vem da palavra pedagogo, que no grego é paidagogos, que era, na realidade, alguém que guiava a criança, que disciplinava uma criança. As pessoas nobres daquela época, as pessoas mais ricas, que tinham condições financeiras, pegavam um escravo e o colocavam como tutor de seus filhos, de uma criança que seja. E aí ela tinha a responsabilidade de educar a criança nos princípios, nos moldes daquela época, nas necessidades que a criança devia aprender, crescer, se desenvolver até se tornar um adulto. Quem fazia esse papel era o tutor, o pedagogo. Por isso que hoje nós falamos pedagogia. Por quê? Porque a pessoa vai se habilitar, está habilitada para instruir alguém, para disciplinar alguém. E naquela época, o pedagogo ou o tutor, ele tinha até a liberdade de, se fosse necessário, corrigir a criança naquela época, para que ela aprendesse o que é correto. Então a lei, ela serviu como um tutor, como um aio, como um pedagogo, ou seja,
como alguém que estava ou que esteve preparando, disciplinando para a chegada da graça, para a redenção através de Jesus Cristo. E Cristo, o único que cumpriu toda a lei. Hebreus 4, verso 15, vai dizer que foi o único sem pecado. Na lei, se você observar, haviam em torno de 613 preceitos. E somente Cristo foi o único capaz, suficiente, de obedecer toda a lei. Nenhum judeu sequer conseguiu obedecer toda a lei. Os fariseus se prendiam muito em detalhes e até em questão de tradições que foram sendo criadas no decorrer da história e em muitos momentos deixavam de valorizar o próprio ser humano, as próprias pessoas. E na nossa época não está sendo muito diferente. Mas a Igreja do Senhor tem esse papel de demonstrar que existem coisas muito mais importantes do que tradições. Cristo, o único que cumpriu toda a lei. Livres da lei, Romanos 6, verso 14. Livres da lei, estamos debaixo da graça divina. Hoje nós estamos debaixo da graça divina. Por quê? Porque Cristo veio cumprindo toda a lei. Inclusive, ele chegou a dizer que ele não veio abrogar, mas ele veio cumprir. Cristo, em maneira alguma, ele desfez da lei, em momento algum. Por isso é importante quem prega, quem ensina, quem fala da palavra, quem fala de Deus, jamais dizer que Cristo praticamente rasgou a lei, que Cristo jogou fora. A lei, ela tem a sua importância, ela tem o seu papel. A lei, ela tem a sua área em que ela trabalha, ela tem a sua preparação para que viéssemos a participar da graça. Por quê? Porque ela apontava para Cristo. A lei, quando você vai ler a lei, conhecendo o Novo Testamento, conhecendo os evangelhos, quando falo evangelhos, não é porque existe mais do que um evangelho, mas porque foram os evangelistas, apóstolos que escreveram os evangelhos. Até mais para frente nós vamos falar a respeito disso, dos 4 evangelhos. E é bom você prestar atenção e ir pesquisando mais, estudando mais dentro deste assunto de Bíblia. Tópico 2. Nós falamos até agora a respeito da lei, a sua importância, qual a sua função, a função da lei, qual o sentido da lei na questão de Torá para os judeus, não é? E agora segundo tópico, ou o ponto 2. Os evangelhos, a mensagem de Cristo. 2.1, o conceito de evangelho. A palavra evangelho, ela vem do grego euangelion, que significa boas novas, que é a mensagem do reino e da salvação por meio de Cristo. Então, a palavra evangelho vem do grego e significa boas novas, que aponta para a mensagem do reino e da salvação por meio de Cristo. E quem foram os seus autores? Foram evangelistas, portadores de boas novas. Não de mensagens ruins, não de mensagens más, não de mensagens de sentenças, mas de mensagens boas. O que a sociedade precisa hoje são de mensagens boas, mensagens que estão fundamentadas na palavra do Senhor, porque Deus é amor, Deus é justiça? É também. Mas o que a sociedade precisa hoje são de palavras de esperança, palavras que venham a mudar o comportamento, o caráter e trazer principalmente a vida eterna para aqueles que aceitam a palavra do Senhor. Quais são os evangelhos? A lei, o Pentateuco, você sabe que é composta por 5 livros. E os evangelhos, composto por 4 livros. Primeiro é Mateus. Mateus foi apóstolo de Cristo, cobrador de impostos. E ele escreveu o Evangelho de Cristo direcionado aos judeus. Marcos foi discípulo de Pedro e ele escreveu este Evangelho
para os gentios cristãos, né, aqueles gentios que se converteram ao Evangelho. Lucas, ele foi companheiro de Paulo e ele escreveu o Evangelho a pedido de Teófilo para os gentios, e fazem parte Mateus, Marcos e Lucas do que nós chamamos de evangelhos sinóticos. Por que sinóticos? Porque são semelhantes e narram Jesus mais na Galileia. Narram Jesus mais na Galileia, que pega a região de Betsaida, Cafarnaum e Gadara, aquela região mais de cima do mapa. Já o evangelho escrito por João, João foi apóstolo de Cristo, Mateus foi apóstolo de Cristo e João também foi apóstolo de Cristo. Marcos e Lucas não foram apóstolos de Cristo, mas seguiram o evangelho, foram alcançados, participaram de viagens missionárias, né, Marcos e Lucas. E João, seu ministério, ele narra mais na Judéia, que pega a região de Jerusalém, de Belém, aquela região mais central de Jerusalém. Então, os evangelhos, a mensagem de Cristo. 2.2, a mensagem do reino de Deus. Qual é a mensagem dos evangelhos? Quando Cristo veio, é chegado até vós o reino dos céus, ou o reino de Deus. Essa foi a mensagem central de Cristo, apresentar o reino de Deus, o reino de seu Pai. Nos sinóticos, você vai perceber que Cristo, depois que foi batizado nas águas por João Batista, ele apresenta o reino de Deus sendo o seu tema central da mensagem. Os evangelhos indicam que as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo. Quando você lê os 4 evangelhos, você vai perceber que o que está presente desde o livro de Gênesis para cá, até mesmo quando entra em questão de tipologia bíblica, Israel estava sendo picado pelas serpentes, Moisés teve que levantar uma serpente em uma haste, que já é uma tipologia de Cristo pendurado no madeiro ou na cruz, e aquelas pessoas que olhavam para aquela serpente na haste eram curadas. E é o que acontece quando nós olhamos para Cristo, o seu sacrifício na cruz, nós temos a cura para a nossa alma, a cura para os nossos pecados e transgressões, e o mais importante é a vida eterna. A garantia que, se permanecermos servindo a Deus até o fim, nós temos o galardão, a vida eterna. Tipologia bíblica. Apontando Jesus como filho de Davi e filho de Deus. Mateus 1, verso 1 e Marcos 1, verso 1. O reino, o que significa o reino de Deus? O reino dos céus. Significa que aponta para a soberania de Deus no presente e no futuro. Lucas 17, 21 e Lucas 1, 33. Então, o reino de Deus aponta para a soberania de Deus no presente, quando Jesus veio, e também no futuro. O reino de Deus, nós já participamos dele. Nós já somos embaixadores de Cristo. Representamos o reino de Deus na sua parcialidade. Na sua totalidade, que é no futuro, quando Cristo implantar o seu reino completo. 2.3. A mensagem da salvação. Cristo, 3 títulos principais: Salvador, Cristo e Senhor. Cristo faz parte do seu título. Jesus Cristo, Jesus é o seu nome e Cristo é o seu título, o ungido. Tem um versículo que fala assim: Jesus, o Cristo. Cristo não é sobrenome de Jesus. Como eu, por exemplo, Sérgio Henrique. Henrique é o meu sobrenome. No caso de Jesus Cristo, Cristo é o título de Jesus. Aponta para o título de Jesus, a posição que Jesus tem, a posição que Jesus ocupa, o ungido, o escolhido. E
Senhor. Mateus apresenta a mensagem da salvação, salvar o povo dos pecados. Marcos, crê em Cristo para ser salvo. Lucas, salvar o que estava perdido. E João, ele é o Salvador do mundo. E envolve fé, arrependimento e novo nascimento. 3 questões importantes que são envolvidas neste processo, através dos evangelhos, que nós percebemos. Fé, é necessário ter fé para se aproximar de Deus. É necessário ter arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. E novo nascimento. Foi o que Jesus falou para Nicodemos. É necessário nascer de novo. Uma coisa que eu falo, a pessoa que ainda não conhece a Cristo ou que ainda não o serve, ela vem do jeito que ela está, mas ela não pode permanecer servindo a Deus do jeito que ela veio. Tem que ter todos esses 3 componentes: fé, arrependimento e novo nascimento. Tópico 3. Uma mensagem transformadora. Nós vimos a lei, vimos os evangelhos, que foram uma transição da lei para os evangelhos, ou da lei para a graça. Agora o último tópico, uma mensagem transformadora. Nós vimos na lição anterior que a Bíblia, ela transforma vidas, e realmente ela transforma. Os evangelhos, uma mensagem transformadora. A transformação do caráter. Caráter é a maneira própria de cada pessoa agir e expressar-se. Caráter, ele é único, assim como a personalidade. Cada indivíduo, ele tem o seu caráter, que é diferente de personalidade. Caráter é a maneira própria de cada pessoa agir e expressar-se. Cada um tem o seu caráter, seja bom ou ruim, tem o seu caráter. A lei orienta o básico de viver, aplicados também nos evangelhos, Marcos 10, 19, exceto a guarda do sábado, Mateus 12, verso 2 ao 4. Você já imaginou se quando Deus usou Moisés e Arão para tirar todo aquele povo do Egito, escravo, acostumado aos costumes do Egito? Dizem alguns estudiosos, 3,5 milhões quase de pessoas, 40 anos caminhando pelo deserto sem leis, sem regras, sem uma maneira adequada de conviverem entre si, consigo mesmo e com os que estivessem à sua volta. Como que seria aquela nação? Foi importante, foi fundamental Deus fazer o que fez, dar a lei para que o povo obedecesse à lei. Mas o povo, por natureza, com frequência desobedecia e perecia pelo caminho no deserto. Razão pela qual que praticamente não chegaram na terra prometida, a não ser Josué e Caleb, que saíram do Egito, ainda muito novos, e a geração que nasceu no deserto. Nem Moisés, por ter falhado em algum momento, ele conseguiu entrar na terra. Ele contemplou a terra prometida, mas não entrou. Ele não entrou na terra prometida. Então, a lei orienta o básico de viver. A mensagem do Evangelho produz mudança no caráter, Lucas 19, 8, 9. Só pelo fato de você pedir orientação de Deus e ler a palavra, ler a Bíblia, e ter o hábito de ler, amar a lei, a palavra do Senhor, ela vai mudando o seu caráter, ela vai mudando o comportamento. Talvez a pessoa não aceite uma mudança, mas ela já percebe que tem algo diferente. Não é do jeito que ela acreditava, que ela pensava, que ela enxergava o mundo à sua volta. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo vai falar sobre o novo nascimento, pois que quem está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo, nova criatura é. É importante entender que a mensagem, ela transforma o caráter do ser humano. Ela transforma. Seja adolescente, seja jovem, seja adulto, seja ancião. Ela transforma. 3.2. A restauração da família. Nós falaremos agora a respeito da família. Na lei, o divórcio
era permitido por qualquer razão. Deuteronômio 24, até vou ler aqui, Deuteronômio 24. Você lembra do GEL-ND? Deuteronômio, o último livro que faz parte da coleção do Pentateuco. Deuteronômio 24, verso 1. Olha só o que diz, acerca do divórcio. Se um homem tomar uma mulher, casar-se com ela, e esta depois deixar de lhe agradar por ter ele achado nela qualquer coisa indecente, olha, se ela deixar de agradar o homem, este lhe escreverá uma carta de divórcio e a dará na mão, despedindo-a da sua casa. Então a lei deu essa permissão. Por qualquer razão, o homem poderia dar uma carta de divórcio e mandar a mulher embora. Faz parte do Pentateuco, da lei do Senhor. Já nos evangelhos, veja a diferença. Não que os evangelhos estão distorcendo ou contrariando o Antigo Testamento. Os evangelhos, a união, ela deve ser indissolúvel. Quando Deus criou o homem e a mulher, Gênesis 1, 27, 2, 24, a ideia que Deus teve foi que o homem tomasse para si uma mulher, sendo os dois uma só carne, e ali vivessem o resto da vida. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19, versículo 6. A ideia de Deus, desde o princípio, é que fosse formado um casal e que eles se unissem, que eles trabalhassem juntos, se amando, se respeitando, se ajudando um ao outro, mas por causa das dificuldades no decorrer da história, você vai perceber que o divórcio foi permitido. Mas quando nós entramos para os evangelhos, nós percebemos que o divórcio é permitido somente no caso de morte, Romanos 7, versículo 2, ou seja, a separação, a quebra, quando um dos dois falece. Por infidelidade, Mateus 5, 32, quando há um adultério da parte de um dos lados. Ou pela deserção por parte do descrente. A pessoa é crente e, de repente, o outro não é e não aceita aquela nova situação. Aí, quem é descrente, abandona o lar. Porém, a mensagem apresenta perdão e restauração. Mateus 5, 9, verso 44 e Mateus 18, verso 21 e 22. O aconselhamento sempre num lar, sempre num matrimônio, é a busca pelo perdão, pela restauração. O aconselhamento primordial é esse. Não é porque aconteceu alguma coisa ou por qualquer motivo, por mais que seja doloroso, o líder ou o aconselhador, ou aquele que vai ajudar, uma ajuda espiritual ou conjugal, já de princípio separar o divórcio. Reúne, através de oração, através de orientação de Deus, através da própria palavra, através da situação que está acontecendo, e aconselhar que haja uma reconciliação. E aí, em último caso, depende da situação, uma situação muito ruim ou muito grave, decide o que será melhor para o casal. Mas, em todo caso, é a busca pelo perdão. É isso que a mensagem do Evangelho faz, em busca da restauração da família. 3.3, a regeneração da sociedade. A sociedade já precisa ser regenerada. Desde a queda, em toda a história da humanidade, a sociedade necessitou e ainda hoje continua necessitando de uma regeneração. Uma regeneração. Cristo afirmou que todo o sistema mosaico, no caso a lei e os profetas, está resumido em duas ações: amar ao Senhor acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Primeira coisa, todos os 613 preceitos e mais outros textos bíblicos que fazem parte também dos profetas, Jesus ele faz uma síntese. Ele não elimina, mas ele faz uma síntese. Aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, ele não vai adorar a outros deuses,
não tem necessidade de fazer imagens para representar a Deus, como o povo pediu para Arão e fizeram lá um bezerro no deserto, e Moisés chega, perde a paciência e quebra as tábuas da lei, as primeiras tábuas da lei, porque depois tiveram outras. Você vai perceber que a lei e os profetas está resumido em duas ações: amar o Senhor e amar o próximo, como a ti mesmo. Se você pensa no seu próximo como em você mesmo, se falar mal de mim, eu vou ficar chateado, eu não vou falar mal do meu próximo. Se eu quero a ajuda de alguém, eu sei que se eu ajudar o próximo, ele também ficará feliz, eu vou ajudar o próximo. Se eu quero ser amado, o que eu vou fazer? Vou amar também o meu próximo. Foi essa a mensagem dos evangelhos. Amar o próximo também como a ti mesmo. E você, partindo desses princípios, amar a Deus e amar o seu próximo, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai levar falso testemunho, você não vai furtar, você não vai denegrir, você não vai fazer mal a ninguém. Tá certo? O amor de Deus é a base da salvação, João 3,16. Portanto, a missão dos cristãos é proclamar essa mensagem às nações. Qual é a função dos cristãos, da igreja? Fazer discípulos. Fazer discípulo não é fácil. Jesus passou por essa tarefa, por essa função. Os apóstolos que ele nomeou, que não foram somente 12 discípulos, ele tirou os 12 apóstolos de dezenas de discípulos que estavam já sendo gerados e discipulados por Cristo. Jesus teve que ter muita paciência, muita sabedoria, saber entender até o pensamento, o coração, as ideias, os projetos, planejamentos, intenções de qualquer um deles que estavam à volta de Jesus. Tem paciência de fazer discípulo. Temos que entender isso. Pegar uma pessoa com todas as dificuldades que ela tem, com todos os vícios que ela tem, com todas as manias ruins que ela tem, e discipulá-la para ser um verdadeiro cristão através da palavra do Senhor. Tá certo? Marcos 16:15, pregar o evangelho, né, a todo mundo, a toda criatura. Então, essa é a função da igreja, para regenerar a sociedade através da pregação do evangelho. Através da pregação do evangelho. Conclusão, a lei, então, para encerrar a lição, este resumo, a lei ela era transitória, revelando o pecado e apontando a Cristo, que nos libertou da condenação da lei. A lei era praticamente como uma maldição. O Novo Testamento vai falar isso, que Cristo nos libertou da maldição da lei, da sentença da lei. Por isso nós vivemos hoje através da graça, onde as obras da lei não justificam. Nós não somos salvos nem justificados pelas obras. Inclusive, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, vai falar também um pouquinho a respeito de obras, a respeito da salvação. Efésios, capítulo 2, versículo 8, olha o que fala. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras para que ninguém se glorie. As obras não salvam ninguém. Mas deixa eu te falar uma coisa. As obras podem condenar alguém. As obras não salvam ninguém. Não é por boas obras que a pessoa será salva, mas pela graça, pelo sacrifício de Cristo na cruz, pelo perdão que Cristo tem, pela regeneração que Cristo tem, pela redenção, pela oportunidade de vida eterna, de mudança de caráter, não vem das obras. Tá certo? Eu posso servir ao Senhor, ser cristão, mas se as minhas obras são más, você pode ler depois o livro de Apocalipse, quem ficará de fora, são obras más, condenam o ser humano. Deus continue te abençoando. Conclusão a respeito da lei, os evangelhos revelando a Jesus. E me ajuda a divulgar este conteúdo, este resumo. Faça a sua inscrição no canal, deixa aí o seu like,
para que o algoritmo do YouTube venha colocar mais vezes quem pesquisar o assunto de resumo da lição da EBD, da CPAD. Que Deus continue te abençoando. Eu quero aqui agradecer a todos que têm nos ajudado, que têm participado, já são inscritos também no canal. E vamos juntos aprendendo a palavra do Senhor. Se for necessário, você quiser acrescentar alguma coisa, como alguns já acrescentaram em comentários passados, você tem liberdade para isso, ou fazer alguma pergunta, e aí nós vamos crescendo, sempre melhorando na obra do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.